Olá pessoal, aqui é o Rafael Santos e hoje eu tô aqui com mais uma dica sensacional para vocês. Hoje eu vou falar sobre segmentação de públicos no Facebook. Para quem assistiu minha aula de ontem, ontem eu frisei muito a importância de segmentar corretamente públicos no Facebook e hoje eu vou trazer então essa dica que é sensacional e posso garantir para você que vai trazer resultado nas suas campanhas em curto prazo se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui hoje, tá bom? Vamos lá então. Para a primeira dica, eu estou aqui na tela dentro do Facebook Ads, aonde eu crio os meus públicos e aqui dentro você pode criar 3 tipos diferentes de públicos. Você pode criar públicos personalizados, públicos semelhantes e públicos salvos. Eu não vou detalhar todos aqui, porque o objetivo hoje aqui é falar sobre a criação de público salvo, porque é a maneira mais comum que as pessoas utilizam para fazer campanhas aí dentro do Facebook. Existe toda uma estratégia, né, dentro desses outros públicos aqui. Isso aqui você vai ver detalhadamente no meu curso, mas aqui hoje eu vou falar sobre público salvo. Público salvo é aquele público que você cria baseado em interesses, baseados em informações relacionadas a um posicionamento geográfico, uma faixa etária e entre outros dados. Né? Isso é um público salvo. Nessa telinha aqui eu vou criar um público salvo aqui só para mostrar para vocês o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Né? E a primeira coisa que eu quero falar para você é que você, na hora de criar esses públicos aqui, você precisa sair da caixinha, você não pode ser óbvio, porque quando você é óbvio demais na hora de criar esses públicos, você eventualmente vai estar segmentando o mesmo público que o seu concorrente segmenta. Não que isso seja ruim, tá? Mas você precisa ter outros públicos para trabalhar, porque se você ficar focado apenas em públicos que o seu concorrente também segmenta, você vai ter as suas campanhas custando muito mais caro, porque o Facebook exibe anúncios a partir de um leilão, né? E leilão, como vocês sabem, na maioria das vezes é quem paga mais. Não que isso seja o único critério do Facebook, né? É um deles, entendeu? Mas leilão é leilão, né? Quem paga mais leva. Então aqui a dica que eu vou te dar é não ser óbvio. Vou citar um exemplo. Imagine que eu vou vender sapato e eu vou vender um sapato que tem um ticket médio mais alto, tá? Um sapato aí que custe aí na casa de uns R$300, por exemplo, entendeu? Não é qualquer pessoa que compra esse sapato, tá certo? Então não adianta eu exibir esse sapato, um anúncio desse sapato para todo mundo. Eu preciso criar uma segmentação precisa, uma segmentação correta, ok? Então eu começo criando essa segmentação definindo o local. Não começa tentando vender para o Brasil inteiro, não vai dar certo. Você vai ter que falar com muita gente, vai ser preciso muito dinheiro, então não tenta falar com o Brasil inteiro, tá? Segmente algumas regiões. Eu vou falar hoje com as pessoas que estão em Campinas. Eu quero exibir esse sapato, tá? Para as pessoas que estão em Campinas, ok? Apenas na cidade de Campinas. Não quero ninguém que esteja em volta, tá? Bom, é um sapato masculino, tá? Então eu tenho que definir que eu vou exibir o meu anúncio apenas para homens. A partir da minha persona, eu entendi que quem compra o meu sapato tem entre 25 e 40 anos de idade. Tá aqui, então a minha persona, ela tem entre 25 e 40 anos de idade. E aí, olha o que eu tenho aqui, ó. Em Campinas, dentro dessa segmentação que eu pré-selecionei aqui, eu tenho 220 mil homens dentro do Facebook, tá? Entre 25 e 40 anos de idade, ok? Bom, agora, né, é onde vem o que todo mundo faz, que é o óbvio. Se eu estou vendendo um sapato, a primeira coisa que eu venho aqui é digitar calçados. Tá vendo? Olha lá, interesse. Homens interessados em calçados. Eu tinha 220, não tinha? Ó, caiu para 55. Por que caiu para 55? Porque, obviamente, todos aqueles outros 145 mil homens não marcaram no Facebook deles que eles curtem sapato, calçados. Ah, então quer dizer que eles andam descalço? Não. É porque eles não marcaram isso lá no perfil deles no Facebook, entendeu? Eles não se relacionaram, não curtiram nenhuma página relacionada a isso, enfim, eles não se relacionam com nada com esse termo, calçados. Então, quando você vai pelo óbvio, você já está excluindo um monte de gente. Tem gente que já faz isso aqui. Para não digitar aqui, porque não tem a persona formada, ela vai aqui em sugestões, ó. Ah, então eu vou pôr, ó, compras e moda. Era 55, foi para quanto? Ó, foi para 160 mil.
Ah, legal, estou criando meu público. Olha calçados aqui de novo em outra categoria, legal. Então agora é a categoria outros interesses, calçados, mas em outra categoria. Então vamos continuar procurando mais coisas aqui. Olha lá, pessoas relacionadas a compras. Uma coisa que as pessoas fazem aqui é colocar, por exemplo, marcas famosas de sapato, as marcas dos concorrentes, entendeu? Aqui, por exemplo, um tipo de sapato, por exemplo, o slip-on, tá vendo? Olha lá, o slip-on shoe, que é um tipo de sapato, né? Sapato Oxford, tá vendo? Sapato classe Oxford, entendeu? E você vai colocando coisas, esse público vai aumentando lá e vai ficando maior, entendeu? Isso é o óbvio, é o que todo mundo faz, tá? É o que seu concorrente faz, é o que a maioria das pessoas que vendem sapato na internet vão fazer, tá? Mesmo que você venda outros produtos, eu tenho certeza que você também vai pelo óbvio. Se você vende roupa, por exemplo, aqui nesse momento você vai segmentar moda, roupas, vestido, calça, é o óbvio, é o que todo mundo faz, entendeu? O que faz você ser um pouco diferente, mas ainda não muito, é você utilizar opções como essa, por exemplo, ó, limitar o público. Então eu quero todo mundo que curte alguma coisa referente a isso que eu coloquei aqui, mas que também se relacione com alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu quero vender sapato para pessoas que tenham poder aquisitivo para comprar o meu sapato que custa R$300. Então, uma das maneiras de fazer isso, você pode, por exemplo, pegar por formação, nível educacional, pegar, por exemplo, homens que tenham pós-graduação, que estejam na pós-graduação, que tenham mestrado, que esteja na faculdade. Às vezes um cara que está na faculdade não tem condições de comprar, ele tem que pagar a faculdade, então vou tirar isso aqui, ó, tá? Um cara que tenha uma formação universitária, o cara que tenha um doutorado, entendeu? Só aqui, ó, eu já tenho certeza que de 160 mil ele abaixou bastante lá, ó, caiu para 70 mil. Um público bem específico, tá vendo? É um público bem específico. Então eu tinha 160 mil, agora eu tenho 70. Por quê? Porque eu quero homens que estejam relacionados com alguma coisa dessas que eu coloquei aqui, mas que também esteja relacionado com alguma coisa que eu coloquei aqui. Entendeu? E aí uma outra coisa que é importante falar para vocês. Públicos. Quanto mais específico, mais caro. Tá? Existe uma outra técnica na hora de criar públicos que eu não tem como eu falar aqui porque o tempo é curto, entendeu? Mas você tem que pensar, públicos muito específicos são muito caros, mas costumam vender mais. Aí uma outra maneira, que é outra coisa que os seus concorrentes provavelmente não fazem, é que eu posso ter um cara que curte um desses itens aqui, que tenha um mestrado, mas que provavelmente devido às atividades dele no dia a dia, esse cara eventualmente pode não querer comprar o meu sapato, tá? Então você pode, por exemplo, fazer uma exclusão de pessoas que estão relacionadas à agricultura, por exemplo, entendeu? Por quê? Um cara que tem alguma coisa relacionada à agricultura, é óbvio, esse cara vai num restaurante, esse cara vai passear, esse cara vai viajar, mas esse cara normalmente fica mais difícil desse cara comprar um sapato de R$300 social, entendeu? Esse cara já deve ter um ali ou dois que ele utiliza para ir num restaurante, que ele utiliza para fazer uma viagem, etc. Então você pode fazer isso, excluir, por exemplo, o cara que está relacionado à agricultura. Então dos 70 mil, ó, caiu para 53 mil. Porque eu estou tirando os caras que estão relacionados à agricultura. E ainda pensando o seguinte, né? Eu posso falar, por exemplo, de um fazendeiro, ele tem uma formação superior, entendeu? Mas é um fazendeiro, esse cara provavelmente usa bota o dia inteiro. Ou usa uma botina o dia inteiro. A não ser que o meu produto seja uma botina, eu não vou impactar, não adianta eu impactar esse cara. Então estou excluindo, por exemplo, o cara que vive na agricultura. Isso aqui é o que faz criar um público pouco mais perfeito. Por quê? Você segmentou coisas que estão relacionadas ao produto que você vende, por mais óbvio que seja, tá? Que é o que o seu concorrente faz, mas você está excluindo determinadas pessoas que, se estiverem numa determinada condição, não servem para você. Isso vai te ajudar a fazer um público que pode ter mais chance de vender melhor o seu produto, tá bom? Aí você vai dar um nome para esse público, existe uma estratégia aqui para dar um nome para o público também. Hoje eu vou criar um público aqui só calçados, tá? Existe uma estratégia aqui, mas eu explico no meu curso, tá? Calçados masculinos, ponto. Criei aqui, beleza. Tá criado o público.
Agora, se você quer realmente ter outras variedades de públicos e não ficar no óbvio, você precisa pensar fora da caixinha. E aí a minha sugestão é o seguinte: eu quero vender um sapato caro, que custa R$ 300, certo? Um cara que curte relógios caros pode comprar o meu produto. Um cara que visita praias, que normalmente são visitadas por pessoas ricas, pode comprar o meu produto. Um cara que curte marcas famosas, que frequenta restaurantes caros, que vai a shows que são caros. Aí depende do produto, depende do que você está vendendo, né? O público GLBT, por exemplo, que todo mundo ignora, não porque quer, mas ignora porque desconhece que existe uma segmentação aqui, é o público que mais consome bens no mundo inteiro. Não, esse público, você não tem ideia de como eles consomem coisas caras. Entendeu? E aí eu posso segmentar esse cara, porque esse cara não anda descalço. Não é verdade? O cara que que curte um carro caro, entendeu? Pode comprar o meu sapato. Então, pensar fora da caixinha, pensar o seguinte: quando você tem uma persona bem formada, entendeu? Você sabe que restaurante que ela vai, você sabe quais são as marcas que ela gosta, você sabe quais são os lugares que ela frequenta, entendeu? Você sabe quais são os shows que ela vai, quais são as bandas que ela curte, porque você tem uma persona bem formada. E aí, na hora de criar os seus públicos, você cria públicos com isso. Por que não exibir um anúncio de sapato no momento que ele está pesquisando um restaurante? E se ele quiser ir num restaurante com um sapato novo? Entendeu? Isso é sair fora da caixinha, gente. É não pensar dentro da caixinha. E vou trazer mais. Olha só. Outra dica. Isso aqui poucas pessoas sabem, tá? O Google Trends. Você já usou o Google Trends? Você sabe o que é o Google Trends? Não é Trends, você sabe o que é, né? Você já deve ter ouvido o termo Trend Topics, por exemplo. Né? É o que as pessoas estão buscando na internet. Aqui o Google consegue te mostrar, por exemplo, tudo o que as pessoas estão buscando em tempo real, no seu país, por exemplo. Vamos pesquisar aqui o que as pessoas estão buscando hoje no Brasil. Olha lá, o jogo do Barcelona aqui, ó. É o que as pessoas estão buscando hoje no Brasil. O jogo do Juventus, tá vendo? Tottenham. O ganhador do Big Brother Brasil 2019 é o que as pessoas estão mais pesquisando no Brasil hoje. É a quarta posição aqui entre o que as pessoas mais estão buscando hoje no Brasil. Entendeu? Então, o Google Trends é uma ferramenta que te ajuda muito a entender o que as pessoas estão buscando, tá? E com base no que as pessoas estão buscando, você pode criar conteúdos e até campanhas para exibir o seu produto no momento em que ela está fazendo a busca. Ou se você, por exemplo, está lá no AdWords, você pode mudar a sua campanha e segmentar as suas campanhas para aqueles interesses que estão mais em alta agora no Google. Ou seja, você aumenta as suas chances de vender. Né? Você tem tendências em tempo real dentro do Google Trends. Tá vendo? Então aqui no Brasil, ó, o que as pessoas mais buscam no Brasil hoje é futebol. Ou você pode, se você quiser, fazer a sua pesquisa. Vamos ver aqui, ó, Brasil, tá? O que está em alta aqui? Nos últimos 12 meses, tá? As pessoas pesquisaram muito sobre o Segundo Sol, que é a novela, as eleições, tá? Jair Bolsonaro, Copa, tá vendo? Eleições, etc. Legal. Aqui eu estou falando de todas as categorias, né? E na categoria moda? Moda e estilo. O que as pessoas mais pesquisaram no Brasil? Olha lá, ó. 1010, moda feminina, ordem desfile, Casa Raquel, olha só que interessante, né? Poliana, o Boticário, isso foram o que as pessoas mais pesquisaram no Brasil nos últimos 12 meses. Se você ainda não tem um negócio e está pensando em montar um negócio, o Google Trends é uma ferramenta que te ajuda, entendeu? Vamos ver aqui o que as pessoas estão pesquisando relacionado a condicionamento físico, tá? Então, por exemplo, se você tem um sapato, aqueles sapatos para academia, por exemplo, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, olha lá, né? Olha ali, ó, tá vendo? Então, relacionado a condicionamento físico, essas são as palavras-chave. E aí você vai, relacionado a emagrecimento, o que as pessoas estão buscando? Olha lá. Marília Mendonça, nutrição, jogo, assunto, água de coco. Interessante.
o que isso tem a ver com emagrecimento, mas enfim. Né? Google Trends é uma das ferramentas que é essencial para você criar os seus públicos, tá? Lá no meu curso eu vou detalhar mais como criar estratégias utilizando o Google Trends. Aliás, eu tenho algumas estratégias que o Google Trends é uma das principais ferramentas, entendeu? E outra dica que eu dou para você, que também faz parte do Facebook, é o Facebook Audience Insights, entendeu? Que você consegue trazer informações, né, sobre pessoas dentro do Facebook. Então, por exemplo, olha só, eu estou aqui segmentando pessoas que estão em Franca, tá? Que tem entre 18 e mais de 65 anos e que estão ativamente no Facebook. Ele está me dizendo que eu tenho entre 250 mil e 300 mil pessoas ativamente no Facebook na cidade de Franca. Olha que informação, hein, gente? Olha que informação. Legal. Tá, dentro de Franca, os homens. E o que eles fazem? Que tipo de página que eles curtem? Entendeu? Olha aqui, ele me mostra, olha lá. Rolando a Tião é o que eles curtem na internet. E as mulheres? O que as mulheres curtem no Facebook? Ó, as mulheres não curtem o Rolando a Tião como primeiro. Elas curtem o Zump Zoom. Tá vendo? O Magras, Estúdio Sobrancelhas. Isso é o que as mulheres em Franca entre 18 e 65 anos curtem no Facebook. Tá? E tem mais informação, ó. Eu quero saber qual é a página mais curtida do Facebook para essas mulheres. É a Colher de Pau Bolos e Doces, a Realce Modas, Uva Conforto Outlets, Sapatolatra Franca. Essas são as páginas mais curtidas pelas mulheres de 18 a 65 anos em Franca. Ah, legal. E entre as mulheres até 50 anos? Provavelmente é as mesmas coisas, mas olha lá. Tá vendo? Olha aqui. Ah, legal. E os homens? Os homens, a página mais curtida pelos homens é o NBB Caixa, Azeitona Preta, Calçados Ferriceres. Mas aqui você consegue, gente, ter informações cruciais para montar uma campanha. Como, por exemplo, se eu sei que as pessoas curtem uma determinada página, e em algum desses casos pode ser até a página do meu concorrente, existe uma técnica que eu ensino no meu curso que você consegue, tá, falar com as pessoas que curtem a página do seu concorrente. Existe um jeito. Existe uma técnica que você consegue, inclusive, pedir para as pessoas curtirem a sua página. Isso é uma estratégia de hacking que eu ensino no meu curso. Além de você saber essa informação aqui, você também consegue saber essa outra informação aqui, ó. Quer saber o que as pessoas mais fazem no Facebook e a informação mais importante, que tipo de dispositivo elas estão usando. Porque como eu falei na minha aula de ontem, vocês lembram que eu falei da questão posicionamento? Né? E olha só, se eu sei que a maioria das pessoas utilizam, tá, um dispositivo móvel para acessar o Facebook, que esse dispositivo é Android, eu posso não gastar dinheiro com outros posicionamentos, que tem menos gente, que provavelmente não vai me gerar pouco resultado. Você, ao invés de você criar uma campanha e colocar todo mundo que está no desktop, no celular, que curte Android, que curte iPhone, né, o iOS, ao invés de fazer isso, sabendo que a maioria das pessoas que estão em Franca, que usam o celular, que 70% usa celular e 70% usa Android, para que eu vou usar nos outros? É o que eu fiz na minha campanha para vender meu curso, por exemplo. Aponto meus anúncios para quem está aparecendo, não todos, porque alguns eu uso estratégias diferentes. Outra dica muito sensacional que você pode utilizar para formar o seu público é usar o Audience Insights para saber o comportamento das pessoas dentro do Facebook, entendeu? E a partir dessas informações, junto com as informações do Google Trends, você vem aqui e cria os seus públicos aqui dentro. Isso certamente vai fazer diferença na hora que você for criar suas campanhas, gente. Não tenha dúvidas. Além, óbvio, da possibilidade de criar públicos personalizados e públicos semelhantes, que são estratégias excepcionais que trazem muito resultado para você, tá bom? Pessoal, é isso. Essa é a minha dica de hoje. Lembrando, você pode fazer
parte do meu grupo no WhatsApp. Então é só você mandar o teu nome para esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Então você manda o teu nome lá, a gente vai colocar você no grupo, ou clicar no link também. Então é só você clicar e entrar já diretamente lá no grupo. Nesse grupo eu coloco dicas de marketing digital como essa que eu estou colocando aqui hoje, entendeu? E vou colocar outras dicas mais exclusivas aí, somente para quem estiver no grupo, tá? Então amanhã, por exemplo, a dica de amanhã eu vou colocar somente para quem estiver no grupo do WhatsApp, tá bom? Então um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês e até breve.